Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Vamos acerenar nossas almas, nosso espírito. Vamos tranquilizar nossa mente para receber do alto as vibrações, as irradiações, para nos envolverem, para que possamos, nesse instante, estar em sintonia com os amigos espirituais, com os espíritos luminosos, nossos irmãos, mais velhos, mais adiantados do que nós, e que estão sempre ao nosso lado para nos influenciar no caminho do bem, para nos inspirar, nos orientar. Obrigado, mestre amigo, seja conosco nessa noite, abençoe-nos, proteja-nos, ilumina-nos, hoje e sempre, que assim seja. Hoje estamos continuando nossas reflexões sobre o livro Jesus no Lar, um livro muito importante dentro da literatura espírita, ditado por Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. Hoje nós vamos refletir sobre a lição número 30, a regra de ajudar. Então, a gente sempre recorda que esse livro são histórias contadas normalmente por Jesus no Evangelho no Lar, digamos assim. Jesus inaugura o culto do Evangelho no Lar na casa de Simão Pedro. Ali ele reuniu os discípulos no final da tarde, no começo da noite, e ele conversava, trocava ideias e ensinava os discípulos sobre as verdades espirituais. Então, a gente vê que o Evangelho no Lar foi inaugurado pelo próprio Cristo na casa de Simão Pedro. E aí, cada discípulo, às vezes, perguntava uma coisa ou outra, né? Então, aqui começa dizendo exatamente isso. João, o discípulo João, no auge da curiosidade juvenil, lembrando que João era o mais novo de todos, né? Ele era um jovem. E na verdade, ele foi o último discípulo a desencarnar. Desencarnou com mais de 100 anos, né? E nos deixou 3 cartas, né? 3 epístolas, o Evangelho de João e o Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, o último livro da Bíblia. Mas aqui ele era um jovem ainda. E aí, João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar os semelhantes. Então, João percebia já, apesar da sua juventude, então, Kardec, quando fala que, no caso específico do Espiritismo, para compreendê-lo não era preciso uma inteligência, né, avançada. Para compreender o Espiritismo, é preciso um desenvolvimento do senso moral, para compreender profundamente. Compreender racionalmente é uma coisa, mas compreender profundamente é preciso um desenvolvimento do senso moral. E a gente vê que no cristianismo é a mesma coisa, né? Porque Kardec fala que até os jovens, às vezes, compreendem, enquanto pessoas, às vezes, muito cultas, não compreendiam. Então, porque, às vezes, é necessário esse desenvolvimento. E aqui a gente vê a mesma coisa. Às vezes, pessoas de mais idade, pessoas, às vezes, de mais conhecimento, né?
intelectual, às vezes não aceitava o evangelho, às vezes jovens como João se entusiasmavam com ele. E a gente vê que João já percebeu que a proposta de Jesus era um novo método de viver, coisa que às vezes a gente até hoje não percebe. A gente acha que o evangelho é apenas um livro, a gente lê, discute, tem as nossas reuniões, ou na igreja, ou na casa espírita, ali a gente tem as nossas obrigações, nossos deveres, nossos compromissos, e é isso a religião. Não. A proposta do Cristo, para nós, é uma nova maneira de viver, um novo método de viver. E às vezes a gente não compreende. Eu sou cristão, eu falo de Jesus, eu defendo, eu escrevo, eu falo. Mas eu vivo em conformidade com a proposta dele, com o que ele nos recomendou. Jesus nunca pediu que o adorássemos. Ele pediu que nós o seguíssemos. Então é muito diferente, né? Então, João já percebia isso, que estava diante de um novo método de viver. Então, ele perguntou qual a maneira mais digna de se portar diante do próximo. Como é que a gente deve se portar diante dos nossos semelhantes, em geral? Ao que o amigo divino respondeu com voz clara e firme: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. Primeira coisa. Se a gente quer auxiliar os outros, beneficiando a nós mesmos, então, auxiliar o outro beneficia a nós mesmos. Não devemos nos esquecer de quê? De amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto a gente deseja ser querido e amado, e amparado por ele. É aquele princípio de fazer ao próximo o que gostaríamos que o outro fizesse para a gente. É partir da gente a iniciativa de auxiliar nosso semelhante. Então, esse é o primeiro ponto que Jesus esclarece, né? Irmos ao encontro do próximo sem esperar o retorno. Mas fazendo isso, nós já estamos beneficiando a nós mesmos. Já estamos em sintonia com os espíritos superiores. Estamos em sintonia com Cristo, estamos em sintonia com Deus. E isso já é essa ligação que acontece quando vamos ao encontro do próximo. Às vezes estamos sozinhos em adoração e não temos tanta sintonia quando vamos ao encontro do próximo, procurando fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo qual furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece, de algum modo, a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Então, olha só, isso é outro ponto importante. A gente acha que, porque eu conheço os princípios do Evangelho, no caso nosso, né, que somos espíritas, eu conheço o Espiritismo, eu devo sair por aí distribuindo verdades, falando. Não, não é assim. Nosso objetivo é amparar, é auxiliar, e não destruir, e não competir, né? Então, ele falou, a pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha. Às vezes a gente encara a existência como se fosse uma luta, uma batalha, uma guerra. Quantos cristãos estão nessa condição? De acreditar que estão sempre lutando,
batalhando. Não, nós não estamos no mundo para fazer, para batalhar, para lutar. Nós estamos aqui para amparar, para servir, né? A maioria dos enfermos conhece, de algum modo, a moléstia que lhes é própria. A maioria das pessoas que às vezes erram, que estão nos caminhos tortuosos, conhecem. Eles reclamam o quê? Amizade e entendimento acima da medicação. Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Então, a gente vai vendo que na terra não há corações sem problemas difíceis de resolver. Não é? Então, a gente vai vendo que todos estamos, o Espiritismo nos mostra isso, nos explica isso. A Terra é um mundo que abriga espíritos com problemas sérios do passado. Nós chamamos que a Terra é um mundo de provas e de expiações. Então, as pessoas que estão aqui estão com dificuldades, principalmente dificuldades de convivência, né? Então, as pessoas têm essa dificuldade de convivência. Então, nós precisamos aprender a auxiliar. Aprende a cortesia fraternal para sermos corteses. Esse é o estilo do Cristo. Jesus quer que nós sejamos fraternalmente corteses uns com os outros, brandos, pacíficos, né? Esse é o objetivo. Porque todos nós estamos com problemas a resolver, né? Acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Então, a gente tem que acolher o nosso irmão de caminho, não apenas com a educação básica, assim, né, polido, mas também com o calor do sincero propósito de servir. Não é simplesmente aquele bom dia, obrigado. Isso é bom, isso é importante, mas às vezes é frio. Só isso. Às vezes isso não é suficiente. Ele é aquele acolhimento do sorriso, da compreensão, da gente ouvir o problema do próximo, não é? Então, é diferente. A proposta de Jesus é além da simples polidez, do verniz que às vezes que a civilização nos dá, mas inclui também o calor humano, né? Com que a gente acolhe o nosso irmão, quem quer que seja. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra. Olha só, é uma coisa difícil de fazer, né? A gente olhar nos olhos as pessoas que estão falando, né? Imagina a gente falando para Jesus está ali, olhando para o lado, olhando o celular, né? A gente faz muito isso. Não, Jesus olhava para a gente, fixava, prestava atenção. A gente tem que aprender a fazer isso, né? Fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse. Então, carinhoso interesse. A pessoa está falando uma coisa, eu estou olhando para ela. A gente pode fazer esse exercício, é um exercício, aos poucos a gente vai se acostumando, né? Ah, eu não costumo fazer. Bom, não costuma, mas podemos nos acostumar, não é verdade? E guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. A gente ter atenção. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não depende de ruído. Se a gente começa a gritar, falar alto, como se fosse importante, não, não é necessário isso. Abstente das conversações improfícuas.
O comentário menos digno. Um momentinho, por favor. Ligação. Uma aguinha que está aqui. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Então, a gente não deve tecer comentários dignos. Quando a gente reúne para falar mal dos outros, falar mal do governo, falar mal disso, paremos com esse hábito. Isso não atrai boas energias, não atrai presenças espirituais boas para nós. Então, nós devemos nos abster das conversações improfícuas, dos comentários menos dignos. Louva quem trabalha, e ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem, que são suscetíveis de produzir. Então, ao encontrarmos pessoas que ainda estão buscando o mal, ou que são ociosas, ao invés de criticá-los, de condená-los, devemos estimulá-los para fazer o bem, né? Porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós guardamos dentro de nós a semente divina. Então, nós precisamos despertar a nossa semente divina e despertar a do nosso próximo. Daí, ser inoportuno a crítica, né? Contumaz, aquela que a gente costuma fazer. Não. Precisamos despertar no próximo a vontade de fazer o bem. Porque o bem só será feito quando nós tivermos vontade. E é isso que a gente precisa estimular no nosso próximo. E se a gente critica, se a gente condena, isso não acontece. Foge ao pessimismo, guardando a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros do mundo. A tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade, necessitada de bom ânimo. Olha só o que Jesus fala. Foge ao pessimismo. O cristão não é pessimista. O espírita não é pessimista. Ele sabe que Deus está no controle. Ele sabe que nós sempre iremos melhorar, embora ainda possamos trazer dentro de nós as nossas más inclinações. Mas como filhos de Deus, todos temos o potencial divino de nos tornarmos bons. Então, precisamos guardar prudência. Quer dizer, a gente não deve ser pessimista, mas também não precisamos confiar cegamente em pessoas que estão arrojadas em negócios passageiros do mundo. A tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, muitas vezes nós só sabemos fazer isso, nos lastimar. Né? Nunca foi útil à humanidade. Nunca foi útil à humanidade. Necessitada de bom ânimo. Necessitada de bom ânimo. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Né? Usar todos os dias a chave luminosa do sorriso fraterno. Com o gesto espontâneo, não o sorriso falso, o gesto espontâneo de bondade, podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Às vezes o sorriso espontâneo, desarma uma pessoa que está inclinada ao mal, à revolta, ao pessimismo. Né? Quantas vezes que alguém sorriu para nós, melhorou o nosso dia.
estávamos cabisbaixos, tristes, e alguém, uma gentileza, a gente vai num lugar, compra alguma coisa, a pessoa fala com a gente com simpatia, nos dá um sorriso, aquilo, né, nos anima. Então a gente pode fazer o mesmo. Faz o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que te não seja atribuída uma falsa importância. Toda vez que eu fico deixando o outro me aguardar por muito tempo, o que acontece? Eu sou importante, eu posso fazer as pessoas me aguardarem. Não. E é muito desagradável a pessoa ficar esperando. É claro que às vezes a gente atrasa, sem motivo, sem intenção, mas é importante que a gente possa, na verdade, estar sempre na hora combinada, digamos assim, ao compromisso. Isso é muito importante para o próximo, não deixarmos o próximo esperando, já que também nós não gostamos de ficar esperando. Não é? Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. Se o sol aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão. Olha que comparação bonita. Agradece todos os benefícios da estrada, os grandes e os pequenos. O sol aquece a vida, mas é a sementinha pequena do trigo que nos dá o pão. Não é o sol indiretamente fornece energia, mas é aquela sementinha que nós não podemos desprezar. Né? Uma simples tomada na casa que faz a diferença. Uma pia pequena ali, no banheiro, na cozinha, né? A casa, aquele luxo. Mas se não tiver a pia, se não tiver uma coisa dessa, como é que a gente vai fazer? A gente precisa da coisa, né? Respeitar as dádivas, as grandes dádivas, mas também as pequenas. Né? Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor que procedem de Deus, as águas vivas e invisíveis do amor, elas vêm de onde? De Deus. Deus é a fonte do amor. Quando nós amamos, estamos recebendo essa fonte e levando ao nosso próximo. Atravessem o teu coração, Jesus disse a João, em favor do círculo de luta em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Olha só, muita gente acha que o poder vem da violência, né? Jesus fala, não, é o amor que concede poder. Cadê os grandes que viveram na época de Jesus? Grandes generais, e vieram depois. Entanto, ele continua vivo. Quantos milhões de pessoas buscam seguir? E aqueles tiranos do passado desapareceram, né? Viraram pó os seus corpos e suas almas, muitas vezes, tiveram que responder pelos crimes que cometeram. E Jesus continua amando e sendo buscado pela humanidade, porque amou. E o amor vem de Deus. Ah, eu não tenho amor. Não, vamos nos ligar a Deus e buscar nos conectar a Deus para que esse amor divino flua através do nosso coração. Olha que ensinamento importante, né? Em favor das pessoas que vivem conosco. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de
todos os que nos cercam. Não somente aqui, mas em qualquer parte. Não apenas hoje, mas sempre fazer o melhor, buscando a felicidade de todos aqueles que nos cercam. Silenciou Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? O mestre respondeu resoluto: a boa vontade é o nosso recurso de cada hora. E, afagando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou as preces da noite. Boa vontade. Querer nos sintonizarmos com Deus e querer levar ao nosso próximo, aos nossos semelhantes, o melhor, em favor de todos. Então, essa é a maneira de viver de Jesus. Não críticas, não blasfêmias, não violência, não xingamentos, não ódio, não revolta, não. Amor ao próximo, compreensão com as fraquezas do próximo, que também são as nossas. Buscar despertar no próximo o melhor, porque todos somos filhos de Deus. Então, essa é a mensagem da noite para a nossa reflexão durante o fim de semana e durante a semana que vem. Muito obrigado pela companhia. Que Jesus possa continuar envolvendo nossos corações, que possamos nos sintonizar sempre com Ele, que possamos nos ligar a Deus para que o seu amor flua através dos nossos corações. Que nossos corações não estejam fechados ao amor de Deus. Que Ele possa permitir que Ele flua em direção, venha de Deus em direção aos nossos semelhantes, a que se convive conosco no nosso dia a dia, em todas as circunstâncias. Muita paz a todos e que o Mestre Divino nos abençoe hoje e sempre.